Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Leone Calisto, esposa de Marcos Calisto, e eu quero honrar ele hoje. Eu falei para ele que normalmente o pessoal vem elogiar os PowerPoints, as fotos. Eu quero confessar que eu sou uma analfabeta na área de informática, e eu escrevo o sermão, e é ele que dá todo esse visual. Então, eu agradeço o maridão por isso, e realmente é um trabalho em equipe, né? Então, eu agradeço e queria estar honrando o maridão por isso. Vocês vão ver que caprichou. Tá? Obrigada. Bom, queridos, a Igreja da Alameda é uma igreja comprometida com a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos Cristo Jesus não só como o Salvador, mas como o Senhor das nossas vidas. E nós entendemos que nesse senhorio, nós passeamos a nossa vida por vários lugares, porque o mundo jaz no maligno, e nós entendemos que muitas vezes a gente se compromete com coisas sem entender que a gente está se comprometendo. Toda essa série, alianças, eu diria que é um detox espiritual. As mulheres sabem o que eu estou falando. A gente come muito no final de semana, segunda-feira começa com suco de couve com limão, fazendo um detox, achando que vai tirar tudo lá. Mas, espiritualmente, o que nós dizemos? A gente lança esse desafio para você se permitir ser tocado pelo Espírito Santo e realmente lembrar de coisas que às vezes comprometeram e estão comprometendo a sua vida, só que você nunca tinha parado para pensar. Então, hoje nós vamos estar falando sobre alianças emocionais. Pode passar. Primeiro, vamos pensar o termo aliança. No Velho Testamento, ele passa muito essa ideia de vínculo, algema, atar. É um pacto feito em base de igualdade. Uma promessa solene, ligando duas ou mais pessoas, grupos, famílias, organizações, através de juramento, que pode ser de uma forma verbal ou por meio de uma ação simbólica. Nosso país, no momento que a gente está passando, a gente vê o que é pacto, né? O que é aliança. Né? Então, você vê um grupo de políticos aliançados com a corrupção e realmente sem documento. Tanto é que é tão difícil provar o que está acontecendo. Então, isso é a força de uma aliança. Ela pode envolver uma, duas pessoas ou um grupo. Pode passar? Aliança na Bíblia. Entre reis, é muito comum. Entre amigos, entre deuses e demônios, entre homem e mulher, e entre Deus e homens. Então, essas são as alianças que a gente percebe, são descritas na Bíblia. Pode passar. Eu queria agora te convidar para fazer essa oração. Caso exista uma aliança na sua vida que você ainda não renunciou, para Deus ter a liberdade, através do Espírito Santo, trazer à memória. Então, quem está disposto, faça essa oração comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que o Espírito Santo abra os meus ouvidos para que eu ouça a sua palavra. Que durante a mensagem o Senhor me traga à memória qualquer aliança emocional que possa estar ocupando o lugar de Deus como prioridade em minha vida. Que eu me arrependa, confesse e receba o perdão de Jesus, estabelecendo um novo tempo na minha vida, de vitória e de comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode seguir. Alianças emocionais. Elas podem ser conscientes, onde eu decido criar um vínculo. Então, eu vou lá e verbalizo. Exemplo, a gente nunca vai fazer nada, nunca um sem o outro. Isso pode ser de mãe para filho, isso pode ser entre um homem e uma mulher, isso pode ser entre amigos. A gente acaba fazendo, quando é adolescente, então faz um monte de promessa, né? Se eu morrer, o outro também vai morrer. Tá? Então, olha, eu não vou viver sem você. Se você morrer, eu também morro. Tem alguns que dizem, não, a gente nunca vai casar. Alguns amigos fizeram essa aliança. Pode ser inconsciente, quando sem perceber nos sentimos presos a alguém ou a uma situação.
Nunca casar por ter medo de separar-se dos pais. Tem pessoas que têm até dificuldade de se emancipar trabalhando. Tem gente que vive sabotando a vida, não vai para frente, vive perdendo emprego, porque tem esse medo de quebrar e desvincular dos pais. Outra não consegue sair da casa sem a mãe. Então não dá espaço, vai. Qualquer lugar leva a mãe junto, parece um amuleto, ou vice-versa. Então são alianças que vão se montando. Amigos, vocês já perceberam? Quando você fica muito aliançado com amigos, você pega até as manias. Você parece que fica muito parecido. Não sei se os homens têm conhecimento, mas mulheres que trabalham juntas ou passam muito tempo juntas, elas começam a ter o ciclo menstrual na mesma época. Tamanha a aliança que se monta entre as mulheres. Tá? Pode passar. Alianças emocionais saudáveis. Existe aliança emocional saudável? A palavra de Deus, ela estimula isso. E a nossa igreja estimula isso também através das próprias células. Ou seja, ajudar e nutrir um ao outro. Uma oportunidade na igreja do Bacaxiri, eu acompanhei uma célula onde um dos integrantes teve câncer. E ele era muito grande. E ele ficou realmente muito debilitado. E a célula, os homens da célula, fizeram um rodízio para irem dar banho nele, porque a esposa não podia. E as mulheres, enquanto os homens iam fazer isso, elas iam para limpar a casa, porque eles entendiam que a esposa estava desgastada nesse processo. Gente, isso é uma aliança. Essa é uma aliança, mas uma aliança saudável. Em 1 Coríntios 4, 14 e 15, ademoestando-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não tem muitos pais espirituais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo falando a importância de você adotar filhos espirituais, cuidar, orar, proteger, ensinar, direcionar. Então, nós, como igreja, nós precisamos fazer isso. Eu gosto de usar uma ilustração, veja a sua vida como um tanque de água. E cada relacionamento da sua vida é uma torneira que derruba água dentro do seu tanque. Algumas torneiras são grandes, derrubam muita água. Outras, umas gotinhas, outras nem tanto. E você é o tanque. Depressão é água parada, sinônimo de água parada. Ou seja, não tem água entrando. As pessoas muito tristes é porque tem pouca torneira vertendo água na vida dela. Quanto mais torneiras você abrir, mais água vem para o teu tanque. E mais saudável você fica. No corpo de Cristo a gente tem essa vantagem. Onde nós podemos conversar, onde a gente pode chorar, onde a gente pode vir se ajoelhar, pedir pela família, onde eu possa sentir que tem torneiras vertendo na minha vida. E eu preciso permitir que isso aconteça. Assim eu vou ter uma vida mais saudável. Antigamente as famílias eram enormes, 5, 6 filhos, e moravam perto. Quando a mãe ficava doente, a família nem sentia. Porque uma tia já ia lá, fazia o almoço, a outra cuidava da doente, a outra pegava, levava as crianças para a escola, e nem se sentia. Hoje, gente, a gente vive ilhado. Às vezes tem 1, 2 filhos no máximo. Não nos relacionamos, não conhecemos nem nossos vizinhos, e acabamos tendo o quê? Relacionamentos emocionais embotados. No corpo de Cristo é o lugar onde a gente pode aumentar a nossa família. Onde nós podemos ter pais, mães, filhos, avós, onde a gente pode compartilhar isso. Essa semana, uma pessoa da minha célula levou o filho para conversar comigo. O vô morreu há pouco tempo. E ele, com 10 anos, ele dizia assim, como que eu faço para tirar a dor da saudade? Eu quero meu vô de volta. Aí eu comecei a explicar o que era céu para ele. Aí, depois que eu expliquei, eu disse, se Jesus dissesse para você, você quer que o teu avô volte? O que você ia dizer? Ele não, ele está melhor agora.
E o que você vai fazer com essa emoção aí? Que você tem muito amor para dar. Eu disse, você vai lá na Alameda, lá tem um monte de vô querendo ser adotado. E você olhe de longe para escolher direito, não vai escolher um vô chato, eu falei. Pega um bem simpático. Olha, uns 3 domingos no quarto você encosta e diz, escuta, você não quer ser meu vô? Porque eu estou procurando um. Queridos, isso é aliança emocional saudável. Onde nós podemos compartilhar, onde a gente nunca vai estar sozinho. Essa é a nossa aliança. Mas vamos entender as alianças emocionais tóxicas. Essas que às vezes ficam nos rondando. São ligações espirituais e emocionais fora dos parâmetros de Deus. Aqui nós temos, depois vocês podem ler em Josué 9, 6, 14 e 16, o povo Israel se aliançou sem perguntar a Deus. Às vezes nós fazemos algumas alianças no ímpeto, no impulso, e Deus não está nisso. Mesmo Ananias e Safira, eles mentiram, fizeram uma aliança e mentiram ao Espírito Santo de Deus. Vocês conhecem um relato onde os dois vieram a morrer. Era marido e mulher, mas aliançados na mentira. Então, nesse sentido, vamos pensar sobre essas relações tóxicas. Elas podem ser com mãe, com pai, com cônjuge, com pastor, com sócio, com amigo, filho, líder de célula, chefe, ou até com objetos. Você diz, como assim, Silvana? Eu não sei se todos lembram. Uma ocasião, uma jovem, num retiro, ela tinha vício de ler muitos livros. Só que ela projetou o relacionamento emocional que ela devia ter com pessoas nos livros. Era uma pessoa muito sozinha. Só que ela criou uma relação com um tipo de literatura muito nocivo. É um autor brasileiro, que não faço questão de lembrar o nome, que tem livros sadomasoquistas. Vô que violenta a neta, tio que pega isso, pega aquilo. É horrível. Ela leu mais de 60 livros desse autor. E ela criou uma relação afetiva com esses livros, de dependência. Todo dia ela tinha que ler um pedaço do livro antes de dormir. E naquele retiro que eu estava, o Espírito Santo de Deus tocou ela e disse, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é teu cativeiro. E ela, no testemunho, relatando que quando ela saiu da reunião, caminhando para o quarto, que ela tinha levado no retiro o livro para ler, ela disse que ouvia uma voz, você vai fazer isso com o seu amigo, você vai fazer isso com quem tanto tempo te acompanhou, você vai ficar sozinha. E entre lágrimas e oração do quarto dela, ela rasgava aquele livro. Então, gente, isso é uma relação tóxica, de dependência. Eu trouxe aqui alguns sintomas para você ver se você está desenvolvendo uma relação emocional de dependência, uma aliança tóxica, ou se alguém está tentando desenvolver com você. Vamos lá, caminhando. Sintomas. Sou inclinado a cuidar mais dele ou dela do que do meu bem-estar? Você percebe que há uma angústia e uma tendência de você querer ficar cuidando dessa pessoa? Ou você percebe que alguém está tentando fazer isso com você? Pode ir. Sinto-me responsável por ele, por ela, nos seus sentimentos, pensamentos ou necessidades? Eu volto a lembrar, gente, isso pode ser de mulher para mulher, Marisa, né? Pode ser de homem e mulher, homem e homem, pode ser chefe, pode ser com autoridade, tá? Pode ser de filho com pai, com mãe, ou de mãe com filho, de pai com filho. O sexo não importa, importa o sentimento. Ou seja, você parece que você fica responsável, fica cuidando muito da pessoa, do que ela sente. Eu estava com uma senhora, a senhora fazendo 80 e poucos anos, preocupada com o filho de 40 anos. Preocupada e entendendo que ela era responsável pela felicidade desse filho. Isso é o exemplo desse caso. Pode passar? Quando estou mais com ele ou com ela, qualquer outra atividade fica difícil de levar. Ou seja,
parece que a pessoa te pesa. Você não consegue ficar leve do lado dela. Pode ir? Finjo que os meus problemas com essa pessoa não são tão ruins. Ou seja, parece que você tenta encobrir a situação. Pode ir? Tenho dificuldade de dizer não ou colocar limites para essa pessoa. Pode continuar? Sinto-me frequentemente ansioso ou ansiosa, culpado por causa desse relacionamento e tenho dificuldade de sair. Você não consegue se afastar. Sei que não está me fazendo bem, mas não consigo me afastar disso. Piso em ovos para me comunicar com essa pessoa. Ou seja, não fico à vontade com ela. Faço o que não quero só para não desagradar essa pessoa. Me submeto, me sujeito. Isso, gente, muitas vezes com figuras de autoridade. São pessoas que, de certa forma, exercem esse controle sobre você. Estava conversando com uma adolescente e ela me falando que ela mudou para uma escola sozinha e o único grupo que aceitou ela era um grupo daqueles bem bad, bem maus. E ela disse, eu pichava sem vontade de pichar. Eu quebrava as coisas sem vontade de quebrar, porque eu não queria ser excluída. Então, eu me submetia. É bem aquele caso. Para melhorar o relacionamento, tento mudar essa pessoa através de coação, ameaça. Eu tento manipular para que as coisas aconteçam como eu acho que é correto. Ou seja, você está muito vinculado a essa pessoa. Pode ir? E sinto necessidade de ajudar essa pessoa, mesmo quando ela não pede essa ajuda. Ou seja, você fica se oferecendo cada vez mais. Tá? Bom, se você está identificando que tem alguém se aproximando de você dessa forma, ou você está vinculado a alguém dessa forma, então provavelmente você está numa relação, numa aliança emocional tóxica, nociva. Vamos continuar. Então, eu posso te dizer, existe aí uma relação de dependência e codependência. O que quer dizer isso? É uma inabilidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesma, resultando em relacionamentos difíceis e destrutivos. Sabe aquelas pessoas que vêm perto de você e parece que gruda? Não larga mais? Parece que ela está com uma fome e engata em você. E aí parece que fica difícil. E a codependência é exatamente estar atrelado a essa patologia dessa pessoa. Estavam me contando que uns amigos viajaram, daqui a pouco um deles, de 43 anos, bate o celular. Alô? Hã? Não, estou no Rio. Com quem que eu estou? Estou com fulano, com Beltrano. É, na casa da Beltrano. Aí o semblante começa a mudar. Tá, tá bom. Desligou. O que foi, os amigos? Ele, mamãe. Ela ficou chateada porque eu não trouxe ela junto. A primeira saída, ele quis para o shopping. Loja de mulheres, comprar muitos presentes para a mamãe. Quando chegou em Curitiba, com 5 pacotes, disse, mamãe, trouxe para você. Ela pegou e jogou. Não queria presente, queria ter ido junto. Vocês percebem? Então, é exatamente isso que acontece. Ele alimenta aquilo na mãe. E a mãe continua extremamente dependente desse filho. A maioria dessas pessoas vem de famílias disfuncionais, ou seja, conflitivas, que vivem com pouco amor, pouco amparo, pouca aceitação, pouca segurança e sem coerência e harmonia familiar. Quem tem experiência de adotar crianças percebe isso. Assim que você adota, a criança gruda. Parece que ela te suga, por causa exatamente desse passado de carência afetiva. Podemos continuar? Quem gera dependências? Pessoas que exercem abuso de autoridade. Geram robotização, controle e idolatria da liderança, anula a identidade e criatividade, esmagando a liberdade das pessoas. Juízes 1, 6, 7, ele fala exatamente de um rei que cortou o dedo dos outros reis, o polegar tanto da mão quanto do pé. Adoni-Bezeque, 70 reis
ele cortou os polegares da mão e do pé e deixava comendo o farelo dos pães aí embaixo da mesa dele. Ou seja, ele não conseguia compartilhar a liderança dele. Vocês devem experimentar isso, às vezes, no escritório. Você chega com algumas ideias, você fez uma pós e tal, de repente o chefe não consegue. Ele não consegue, porque ele precisa da idolatria. Ele precisa anular as suas ideias, ele precisa controlar você. Isso vai gerando o quê? Essa dependência emocional. Pode passar? Outro caso, pessoas super protetoras e possessivas. A análise transacional fala que, quando é criança, existem mães, pais, que passam para a criança esse sentimento dela se sentir sempre vítima. Filhinho, você nasceu prematuro, quase morreu. Aí a criança, e tem que ficar perto da mãe. Porque a mãe chegou na hora que estava faltando ar, a mãe empurrou. Mamãe salvou você. Tem que ficar perto da mamãe. E olha, e ainda você tem bronquite. Isso, não corre muito. Fica perto da mãe, no aniversário fica perto. A criança esquece, vai no aniversário, alguém morde ela. Mamãe disse, fica perto da mamãe, não sai de longe. Só que o que acontece? Cresce e esse recado está lá dentro. Eu não sou competente para viver sozinho. Eu dependo da minha mãe. Isso mãe faz, isso pai faz, isso tia. E alguns o próprio filho faz. Mãe, você vai viajar? E eu, o que vou comer? 40 anos, né? Mas aí continua. Então, passando esse recado. Pode passar. E pessoas manipuladoras. A gente fala muito espírito de Jezabel, né? Ou seja, ninguém percebe, mas a pessoa vai dominando a situação. As coisas ocorrem como ela quer. Às vezes ela não está nem na frente, mas ela está por trás. Ela vai circulando. Falem para o papai que mamãe está precisando de uma joia nova. Aí os filhos ficam, pai, mas filha, mãe... A mãe merece, pai. E ela está lá, controlando a situação. Então, essas pessoas, elas geram pessoas intimidadas, acovardadas e servis. Quantas pessoas, às vezes, ficam fechadas numa liderança assim, gente? E entre nós, às vezes, até líderes de célula, pastores, eles ficam gerando e confundem submissão com servidão, esquecendo que Cristo Jesus foi o primeiro a se colocar como servo. Então, nós temos que corrigir isso. E nós temos que estar atentos para a gente não entrar numa cilada dessa. Tá? Pode seguir. Inclusive, eu anotei aqui, se vocês quiserem, existe um livro muito bom, se você tem essa dificuldade, é Limites, do Claude e do Townsend. É da editora Vida. Então, esse livro ele ajuda muito se você tem dificuldade de dizer sim ou não. Tá? Agora, Satanás ele é especialista em imitar as coisas de Deus. Por isso, ele criou seu sistema de pactos, visando levar as pessoas a fazerem compromissos e juramentos que, mais tarde, se revelariam como verdadeiros laços e fontes de sofrimentos. Muitas vezes, a gente monta alguns laços e a gente permanece alimentando isso. Eu não vou pedir para ir na casa de vocês, mas talvez alguns de vocês vão abrir algumas gavetas e vão encontrar bilhetinhos de ex-namorados, vão encontrar presentinhos de antigos romances, talvez alguma coisa que você nutra. Uma das maiores dificuldades, às vezes, é você quebrar alguns pactos, algumas alianças com a própria família. Então, você guarda o santinho que a tua nona te deu. Eu não posso jogar isso fora. Foi minha nona que me deu isso. E aí você vai mantendo essas coisas. E isso é a estratégia espiritual de Satanás para nos manter no cativeiro. O discernimento que eu tive, gente, é que tem muita corrente prendendo os nossos pés. E são essas alianças que estão esquecidas que eu preciso me livrar espiritualmente. Por isso que a gente pede discernimento de Deus. Pode seguir. Com a celebração da ceia do Senhor, fica instituída a nova aliança, pondo fim à antiga aliança, sendo Jesus Cristo
o único mediador. Não importa a aliança que você fez no passado. Existe uma nova aliança. O grego e o hebraico. No grego, ou seja, no Novo Testamento, a palavra aliança, ela não tem o mesmo sentido que no Velho. No Velho é uma coisa igual, igual. Eu dou aqui, você dá aqui. No Novo Testamento, ela passa a ideia de ser exatamente desigual. Por quê? Porque a aliança com Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Eu não tenho nada igualmente para dividir com Ele. Em nome de Cristo Jesus, nós podemos ser salvos, nós podemos ser libertos, porque Ele dá tudo e a gente não dá nada. Mas o que eu posso é crer que Cristo Jesus pode quebrar essas alianças do meu passado. E mais nada pode superar isso na minha vida. Pode seguir? E vocês que são vidrados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que ela diz? Esse é um texto, gente, de Gálatas, só que na versão daquela Bíblia Mensagem, tá? Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As 2 histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. A primeira fala do Monte Sinai, na Arábia. Representa o que acontece em Jerusalém, uma vida escrava que produz escravos como descendentes. É o caminho de Agar. A segunda fala de Jerusalém invisível, uma Jerusalém livre, a nossa mãe. Cristo nos libertou para vivermos uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Queridos, qualquer aliança que não seja com Cristo Jesus, ou qualquer aliança que vá contra a aliança com Cristo Jesus, você não pode aceitar. Nós trabalhamos muito tempo com muçulmanos, e a grande dificuldade deles é que se eles aceitassem Cristo Jesus, eles iam ser rejeitados por toda a família e eles teriam que rejeitar tudo que receberam daquela família. A deles parece que é mais radical, parece. Só que quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que entender que a gente não pode ter aliança mais com a mentira. Nós não podemos ter mais aliança com a infidelidade conjugal. Nós não podemos ter mais aliança com as práticas da minha família, que não estão conforme a vontade de Deus. Entendam, queridos, há muitas alianças que a gente traz sem perceber da nossa casa, dos nossos hábitos. E hoje é dia de renunciar a isso, porque isso tem impedido uma intimidade maior com o nosso Senhor Jesus. Mas através da cruz de Cristo, podemos passar essa liberdade que foi conquistada com a nova aliança, pelo sangue de Cristo Jesus, nós podemos ter, primeiro, salvação. Ou seja, não há aliança nenhuma que possa me garantir isso. Eu posso ter vida eterna com Deus. Ou seja, se eu tenho uma aliança com alguém para ter uma boa vida, ter uma coisa agradável com Deus, eu tenho a garantia da vida eterna. Pode passar? A proteção e a força, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, no momento que eu aceito, que eu faço essa aliança com Cristo Jesus, eu não preciso procurar proteção em alianças conquistadas num terreiro, em alianças conquistadas com patuá, em aliança, eu não preciso, porque essa proteção vem de Cristo Jesus. Uma ocasião eu estava evangelizando uma pessoa e ele lembrou que ele tinha um patuá feito pelo pai, e esse patuá foi colocado dentro do carro dele para protegê-lo. E ele disse, eu vendi esse carro, mas esse patuá foi feito no meu nome, eu não quero essa aliança. E naquele momento nós oramos quebrando essa aliança. Só que eu trabalhava num lugar e essas pessoas se hospedavam, era um tipo de um spa, e essas pessoas se hospedavam uma semana e depois iam embora. Aí deu um mês, eu recebi um outro cliente que veio da mesma cidade desse rapaz. Eu, puxa, você lá daquela cidade, do fulano e tal? Ele disse, sim, você soube? Eu soube o quê?
O acidente? Que acidente? Ele voltando daqui, um búfalo se atravessou na frente da caminhonete dele. Ele não morreu por milagre. Acabou com o rosto dele, quebrou toda a arcada dentária. Gente, naquela hora, eu fiquei morrendo de medo de se esse moço aceitou Jesus Cristo. Ele quebrou o pacto com Satanás de proteção. Ele deve estar negando Jesus. Eu fui nos arquivos do spa, peguei o telefone dele, liguei para casa. A esposa me atendeu. Oi, fulano e tal, aqui é Silvana e tal. Oi, soube do acidente, seu marido pode me atender? Ela disse, claro. Pegou o telefone, eu não lembro o nome dele, mas vamos. Oi, Luiz, é Silvana. Oi, Silvana. Escuta, o que aconteceu? Pois é, Silvana, um búfalo apareceu do nada na frente da minha caminhonete. E aí, gente, com um aperto no coração, eu fiz aquela pergunta. E tua fé, Luiz? Como está a tua fé? Maior do que nunca, Silvana. Porque todo mundo disse que com aquele búfalo era para eu ter morrido. Silvana, quem guardou a minha vida é Cristo Jesus. E eu estou alegre, porque se custou a minha feição, os meus dentes, a quebra daquele pacto, não importa. Jesus Cristo é o meu Senhor. Gente, eu vibrei com isso. Porque foi um homem que entendeu. Não importa as garantias do outro lado, o maior é o que está em mim. Porque é Cristo Jesus. Pode passar? Igualdade. Se você faz alguma aliança, como muitas vezes tem gente que vai na maçonaria para fazer algumas alianças, para pegar poder, pegar coisa. O que a Bíblia fala? Que é maior igualdade do que essa? Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O que você quer mais? Você é feito herdeiro com Cristo Jesus. Você é chamado de filho, de filha. Como que eu vou trocar isso por qualquer outra coisa? O amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você fez a aliança com alguém para garantir amor, garantir afeto, o verdadeiro afeto, o verdadeiro amor que nunca te abandona, que não falha, é em Cristo Jesus. Eu ministro muito para mulheres, e tem mulheres que são obcecadas por seus maridos, morrendo de medo de perder o marido. Eu disse, querida, olha onde você está colocando o teu coração. Se está na mão do seu marido, a qualquer momento ele pode jogar fora. Ou se ele não jogar fora, ele pode morrer. E lá foi o seu coração. Não, eu escolho estar com o meu marido, mas o meu coração está nas mãos do meu Deus. Nós não podemos depender emocionalmente de ninguém. A nossa dependência está em Cristo Jesus. Por isso que quem não teve um pai, quem não teve uma mãe, do jeito que desejou, é curado. Porque Cristo Jesus é aquele pai que ama, que perdoa e que nunca nos abandona. Pode passar? Amém, amém. Ele está lembrando o versículo que Deus faz, que o solitário vive em família. Né? E queria encerrar com João Calvino, que disse que nesse santo matrimônio importa que haja mútua fidelidade. Deus desempenha todos os deveres de um esposo fiel e de nós espera que não nos prostituamos com Satanás. Por isso, nenhuma aliança emocional pode sobrepor nossa aliança com Deus. Se você percebe que algo dentro de você vibra mais do que o teu amor por Deus, é hora de romper essa aliança. Se você lembrou que existe uma aliança a ser quebrada na tua história, é agora que nós temos que fazer isso. Então, nós colocamos uma oração aqui. Pode passar? E eu queria convidar você. Você que lembrou, que o Espírito Santo tocou, que tem uma aliança, que você entende que tem que ser quebrada, seja ela com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com o seu antigo namorado, com o seu noivo, com o marido que se separou, com o outro que morreu. Tem gente que ainda está aliançado com o morto. Tá?
o Marcos está lembrando, a gente no Líbano teve o caso de uma família, tinham gêmeos, eles fizeram medicina nos Estados Unidos. Quando voltaram, o pai, em felicidade, deu um carro para eles. E eles morreram num acidente com esse carro. E a mãe, não suportando isso, ela mandou embalsamar o corpo dos filhos, fez um jardim na casa dela, e ela tinha o corpo dos filhos lá embalsamado. E aquilo ficou como uma lenda no Líbano, que aquela mãe não abandonava. Todo dia ela ia lá conversar com aqueles filhos embalsamados. Então, são alianças que, às vezes, a gente mantém. Tem gente que conversa com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, que morreu. Ou seja, são ligações, ou mantém um objeto, ou mantém uma roupa, é como se fosse um amuleto. Isso tudo é uma aliança emocional. Então, eu queria convidar você, venha à frente, simbolicamente, abrindo mão dessa aliança, deixando aqui no altar de Deus. Pode vir à frente e a gente vai fazer essa oração junto. Amém? Pode vir. E nós vamos estar fazendo. Todos vocês que foram tocados pelo Espírito, que entendem que tem uma aliança emocional que precisa ser quebrada, renunciada, nós vamos fazer isso agora. No espaço que tem ali, é para você colocar exatamente o nome da pessoa que você entende que tem essa aliança, tá? Você fala aí baixinho, entre você e Deus, e o restante da oração a gente vai fazer junto. Podem vir à frente, a gente vai aguardar você chegar. Isso. Amém. Amém. Em nome de Cristo Jesus, essas correntes que te aprisionavam estão ficando aqui no altar. Isso é promessa do Senhor. Isso está ficando aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos orar juntos. Pai Celestial, pelo sangue de Jesus, eu confesso e quebro a aliança emocional que eu fiz com, aí fala o nome da pessoa, todas as palavras, atitudes e objetos que foram usados para firmar essa aliança percam o poder no mundo espiritual sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Peço perdão por ter priorizado e idolatrado essa aliança e declaro minha aliança eterna com Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Faço isso em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito, passeia no nosso meio, Senhor Deus, selando, Senhor Deus, selando essa aliança. Espírito Santo de Deus, ocupa Teu lugar de honra nessas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, o trono é Teu, Senhor Deus. Destituímos todos os seres espirituais que tanto tempo ocuparam. Demônios, Senhor Deus, mentiras, Senhor Deus, saiam agora em nome de Cristo Jesus. E, Senhor Deus, ocupa, Senhor, ocupa o Teu senhorio nas nossas vidas, Senhor. O Senhor venha, Senhor Deus, dominar cada um. E em nome de Cristo Jesus, Senhor, lembra, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, existem objetos que ainda ligam, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor Deus, a esses eventos, a essas pessoas, Senhor. Mostra para os Teus filhos, Senhor, para que Satanás não tenha mais nenhuma brecha para atingi-lo, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz orientação, traz palavra viva, Senhor. Traz consagração no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, sermos apaixonados pelo Senhor. Nada, 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 Senhor, assuma o Teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, Senhor, mesmo quando a videira não der o seu fruto, Senhor. Nós te amamos, Senhor, mesmo quando aquilo que a gente pedir, Senhor, não esteja acontecendo, Senhor. Porque, Senhor Deus, nós cremos no Teu amor, porque nós cremos na Tua fidelidade e porque nós entendemos, Senhor Deus, que os Teus planos para a nossa vida nem sempre a gente entende, mas pela fé no Teu amor nós aceitamos e declaramos, Senhor, nós Te amamos, somos Teus filhos, somos Teus servos, somos herdeiros, Senhor Deus, do Teu trono, Senhor Deus, do Teu reino nas nossas vidas. No nome de Jesus nós fazemos essa oração. Amém.